Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Aquele que eu falo para vocês que é o meu preferido. E olha, já vou mostrar na segunda rodada por que ele é meu preferido. Pelo equilíbrio, pelas surpresas, pelos embates. Por exemplo, segunda rodada apenas, só um time 100%, o 15 de Piracicaba. Veja o equilíbrio das forças. Duas rodadas, só o 15 Piracicaba ganhou as duas. Mais ninguém. 16 clubes participantes, hein? Você tem o Ituano que empatou uma e ganhou outra. Você tem a Portuguesa Santista que empatou uma e ganhou outra. Você tem o Capivariano que empatou uma e ganhou outra. E o Primavera que empatou uma e ganhou outra. Ou seja, esses 4 e mais o 15, os 5 estão invictos. Os outros 11 já perderam a invencibilidade. Já perderam pelo menos um jogo. O triste é o Taubaté. O Taubaté perdeu as duas. Então, se o 15 tem 100% positivo, o Taubaté do Alberto Félix tem 100% negativo. É sempre preocupante, claro. No clássico, teve um clássico espetacular, assisti ele inteirinho. Primeiro tempo, São José fez 3-0 e passeou em cima do Taubaté. Segundo tempo, o Taubaté marcou melhor, o São José também diminuiu o ritmo e terminou 3-0. Mas foi um passeio. Tivemos 3-0, jogos truncados. Santo André e Primavera vi pela cultura muito ruim, muito ruim. Gilson Kleina, o time ainda não venceu. Santo André perdeu uma e empatou outra, enfim. Primavera ganhou uma, empatou outra fora, beleza. Português Santista e Capivariano não, cheio de alternativas, oportunidades claras de gol. A Portuguesa teve mais, mas acabou 0-0, os goleiros foram premiados. E São Bento e Votuporanguense 0-0 também. São Bento saiu debaixo de vaia. Roberto Fonseca, no ano passado, foi a melhor campanha disparada da primeira fase. Esse ano não venceu ainda em 2 jogos. Enfim, muito equilíbrio, jogos sensacionais como Ituano e Grêmio Prudente. O Ituano ganhou por 3-2 em casa, mas o Grêmio Prudente, quando estava perdendo, teve um jogador expulso, Jonathan Carlos, e mesmo assim diminuiu de 3-1 para 3-2 e com 1 a menos ficou lutando. Jogo bom, jogo bom. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Vai ter sempre vídeos da 1, da 2, da 3, da 4. Começa quarta-feira agora. Estou gravando o vídeo segunda-feira, dia 20 de janeiro. Enfim, tem muitas novidades para vocês, certo? Então, faça a sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, como a gente troca ideia sempre no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Twentes, tudo lá, Luiz Ademar JR, certo? Olha, então vamos começar com o 15 Piracicaba, que fez um grande jogo com o Linense. Os dois tinham vencido na primeira rodada. O Moisés Egert, que saiu do Noroeste para assumir o 15, vem com um time fortíssimo. O Linense não é porque perdeu, que eu vou falar que o Thiago Gomes não montou um belo time. 3.102 pessoas lá no Barão de Serra Negra. Jogo muito bom, mas que o 15 acabou matando o jogo no primeiro tempo, né? 2 gols do Salatiel. É um dos vice-artilheiros agora com 2 gols. O Marlon cruzou uma, ele meteu a cabeça, fez 1-0 com 17 minutos, e depois, cobrando o pênalti, o Rodolfo foi derrubado na área pelo Rafael Carrilho, e aí o Salatiel cobrou, fez 2-0, né? O grande detalhe aí é que estava 1-0 para o 15, o Edson Cariuso, centroavante, que já jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, estava no Ipiranga de Erechim, enfim, deu uma cotovelada no jogador, foi expulso. Aí logo depois o 15 faz 2-0 e aí terrível, né? Por mais que lutasse o Linense no segundo tempo, não tomou mais gols, mas para você chegar com 1 a menos, um time forte, né? E num calor de Piracicaba, então 15 2-0. O 15 é o único líder 100% com 6 pontos, e o Linense com os seus 3 pontos está ali naquele grupo, entre o 6º e o 10º, todos com 3 pontos, certo? Está ali perto. E o Salatiel com 2 gols é um dos vice-artilheiros. Agora vamos falar então da turma que está ali com 4 pontos. O Ituano, por exemplo. O Ituano empatou a primeira fora de casa com o Rio Claro, e aí com o Grêmio Prudente, só 866 pessoas lá em Itu. E o Ituano fez um belo jogo, e eu vou falar do Ituano porque o Neto Berola, lembra dele? Pontinha, que já jogou no Atlético Mineiro, em vários times aí e tal. Se não me engano, ele está uns 2, 3 anos ou mais no Ituano. Teve muitas lesões e tal. Ele fez o gol de empate na primeira rodada contra o Rio Claro e agora fez os 3. Então ele tem 4 gols em 2 jogos.
o Neto Berola é o artilheiro da Série A2 com 4 gols. Primeiro tempo foi truncado, os dois times lutando muito, 0-0. Segundo tempo, antes de 1 minuto de jogo, o Neto Berola fez 1-0. Né? Aí o Caio Mancha, que fez os 2 do Grêmio Prudente, tinha feito na rodada, tem 3. Neto Berola é o artilheiro com 4, Caio Mancha do Grêmio Prudente é o vice-artilheiro com 3. O Caio Mancha lutando e tal, saiu no contra-ataque, cruzamento, com 7 do segundo tempo, o Berola de cabeça fez 2-0. Então, antes do primeiro minuto e com 7, o Berola já tinha feito 2-0. Aí o Caio Mancha, cobrando o pênalti, descontou. 16, descontou aos 13. Aos 16, o Berola fez 3-1. Né? Aos 16, o Berola fez 3-1. E aí, o Jonathan Carlos é expulso. 18. 3-1 para o Ituano, o Jonathan Carlos foi expulso. Mesmo com 1 a menos, o Caio Mancha descontou aos 20. 2 minutos depois da expulsão, o Caio Mancha expulso. Aos 20, descontou 3-2. Mas por mais que lutasse o Grêmio Prudente do Sérgio Guedes, o Ituano também, principalmente nos contra-ataques, muito forte, não conseguiu. Foi um jogaço, mas acredito que poderia até ter uma sorte melhor o Grêmio Prudente se ele tivesse 11 contra 11. O Ituano, 11 contra 11, 11 contra 10 foi melhor, e aí soube administrar o jogador a mais, e uma vitória sensacional. Sensacional porque o Ituano, com 4 pontos, ele é um dos times do segundo ao quinta colocação que tem 4 e que está invicto. 15 Piracicaba primeiro, você pode falar na turma do segundo, o Ituano. E o Grêmio Prudente, que tinha vencido na primeira rodada, ele está naquela turma da sexta à 10ª colocação, que todo mundo tem 3 pontos. E a briga pela artilharia, o Neto Berola tem 4 e o Caio Mancha tem 3. São os caras que brigam pela artilharia. Você tem o Salatiel com 2 e o Rafael Costa, que eu vou falar para vocês, do Juventus, com 2. Então essa é a briga pela artilharia, que também promete, hein? Também promete. Bom, outro time que tem 4 pontos é o Primavera. Tinha vencido o São Bento na estreia em casa com gols quase 50 do segundo tempo, né? Aí eu vi esse jogo na Cultura, só 963 pagantes lá no Bruno José Daniel, que agora é capetado, né? Não gosto de campo sintético. Respeito, mas não gosto. Mas jogo muito ruim, 0-0, né? Não é para o Fernando Marchiori do Primavera reclamar, 4 pontos em 2 jogos, mas o Gilson Kleina tem que reclamar se o time perdeu a primeira, empatou a segunda em casa, enfim, né? O que a gente pode falar é que o Primavera, ali junto com o Ituano, tem 4 pontos, dá para falar que está na luta pela vice-artilharia, né? Enquanto o Santo André está na turma que tem 1 ponto, do 12º ao 15º, na zona de rebaixamento até, né? A turma que tem 1 ponto, então tem que se preocupar. A Portuguesa Santista também, que tinha vencido o Taubaté fora de casa, jogando em casa, o jogo bom com o Capivariano, hein? Os dois perderam 100%, os dois tinham vencido na primeira rodada. O Hélio Cizenando montou um time competitivo do Capivariano, João Valim montou um time competitivo, 1.596 pagantes em Santos, jogo lá e cá, dá para falar que a Portuguesa teve um pouco mais de oportunidade até por jogar em casa, mas o Capivariano também nos contra-ataques foi muito importante, teve boas jogadas, e o 0-0 premiou principalmente os dois goleiros. Ao contrário do 0-0 de Santo André e Primavera ruim, esse foi empolgante, repleto de alternativas, os dois times lutando, muito calor em Santos, de 10 da manhã de domingo, muito calor. 0-0, a Portuguesa Santista está ali junto com o Ituano, junto com o Primavera e junto com o Capivariano. São os times 15 Piracicaba 6, Ituano, Portuguesa Santista, Primavera e Capivariano, todos com 4. Esses 5 estão invictos na competição, certo? Essa é a situação. Aí na turma de 3, você tem, que eu falei para vocês, do Grêmio Prudente, que tem 3 pontos, o Linense, que perdeu, tem 3 pontos, e eu vou falar do São José agora, que fez o clássico do Vale do Paraíba com o Taubaté, e eu acompanhei a partida, quase 9.000 pessoas, 8.673, 8.674, minto, tô tirando um aí, 8.674, 211.815 de renda, um público sensacional que viu um passeio no primeiro tempo, um jogaço. Rodrigo Varanda com 4 minutos, lembra ele do Corinthians? Depois tinha parado de jogar, depois foi pra Várzea, agora o São José convenceu, voltou, jogou pra caramba. Primeiro tempo foi sensacional. Fez um golaço que ele pegou pelo lado esquerdo, deu um tapa na bola no ângulo, 4 minutos de jogo.
em cima, né? Aí o Cristiano, aquele que o ano passado brilhou com o São Bento, tá jogando muita bola pelo lado direito. O Cristiano, cruzamento da esquerda, fez de cabeça 2-0 com 28, cruzamento do Felipe Borges. E depois, numa cobrança de escanteio do Léo Pereira, o Alexandre Aruá de cabeça também meteu 3-0. Primeiro tempo, assim, foi 3, poderia ser 4, 5, não viu a bola o Taubaté. No segundo tempo, o Taubaté saiu um pouquinho mais. O Taubaté que tinha anunciado essa semana o Guilherme Xuxa, que veio do Madureira, quem sabe melhor o time. 2 jogos, 2 derrotas. O único time que perdeu as 2, Taubaté. Roberto Félix vai começar a sofrer pressão lá. Mas de qualquer maneira, o segundo tempo já foi mais equilibrado. O Taubaté marcou melhor, criou algumas oportunidades. São José também tirou um pouco o pé, com aquele calor terrível, e foi um passeio. São José, que tinha perdido a primeira rodada, venceu a primeira, então tá junto com o Grêmio Prudente, já junto com o Linense, né? E o Taubaté é o lanterna, 16º, com 0 ponto, o único que não somou ponto. Então tem que tomar cuidado. Já quem tinha vencido fora na primeira rodada e perdeu esse jogo, eu vi o segundo tempo, Ferroviária e Oeste. Ferroviária não jogou bem, primeiro tempo foi ruim, teve pequenas oportunidades da Ferroviária. O Oeste lutou, marcou. A Ferroviária perdeu o gol, verdade seja dita, mas aí é falta de pontaria, né? Aí já no final do jogo, tudo caminhava para um 0-0, uma cobrança de lateral. O cara meteu a bola na área, na disputa de área, o Jackson, zagueirão, subiu ali com o Henry e acabou metendo o gol contra. Aos 39 já do segundo tempo. Aí o Oeste fechou, a Ferroviária criou, meteu uma bola na trave e tal, ainda não. Mas o Oeste, que tinha perdido em casa a primeira rodada, venceu, chegou a 3. E a Ferroviária, que tinha vencido na primeira, perdeu. Então você tem ali 15 em primeiro com 6, aí a turma com 4. Ituano, Portuguesa Santista, Capivari e Primavera. Aí a turma com 3 pontos, do 6º ao 10º. Grêmio Prudente, São José, Ferroviária, Oeste e Linense. Certo? 11º lugar, isolado, com 2 jogos e 2 empates, o Rio Claro. Tinha empatado em casa a primeira rodada, né? Com o Ituano. E aí o Rio Claro foi jogar com o Juventus na Avari e fez um jogaço, 2-2. O Juventus se salvou nos acréscimos, né? O Rio Claro do André Gaspar começou em desvantagem, cobrando o pênalti. O Rafael Costa fez 1-0 aos 12 do primeiro tempo. Torcida do Juventus ali, 1.010 pagantes do Juventus, né? Eu não tinha 1.010 pagantes. Juventus faz 1-0, mas ainda no primeiro tempo o Denilson, também cobrando o pênalti, empatou, e o Yamada aos 47 virou. Aí veio o segundo tempo, o jogo ficou igual, lógico, pressão do Juventus, com a torcida apoiando, e o Rio Claro nos contra-ataques. Mas no finalzinho, tudo levava a crer que o Rio Claro ia vencer fora de casa, legal. Aos 49, na última bola do jogo, o próprio Rafael Costa, que já tinha jogado no Rio Claro, meteu uma falta na gaveta, um golaço. 2 gols do Rafael Costa, que tá ali, né? Com 4 o Neto Berola, com 3 o Caio Mancha, e com 2 o Salatiel do 15 e o Rafael Costa, que meteu no ângulo, 2-2. O Rio Claro foi a 2 pontos, 11º, e o Juventus, um pontinho apenas, na turma do 12º a 15º. Juventus 1 ponto, o Santo André, que empatou em casa, 1 ponto. E aí eu vou falar para vocês os outros 2 que tem 1 ponto, que são São Bento e Votuporanguense, que jogaram em Sorocaba, fechando essa rodada. Um jogo que a gente pode falar 0-0, sem tantas oportunidades. O São Bento saiu vaiado, 1.592 torcedores, né? Dá para falar que no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, quase o São Bento fez um gol olímpico, foi a melhor jogada ali. No segundo tempo, o Votuporanguense criou boas oportunidades, podia ter matado o jogo. São Bento também, mais o 0-0. O Votuporanguense tinha perdido em casa para a Ferroviária a primeira rodada. Dá para comemorar, ponto fora de casa. E o São Bento saiu debaixo de vaia, porque a torcida que esperava mais está se transformando em SAF. Vem o João Roberto com a turma aí e tal. E aí você tem 2 jogos e 1 ponto apenas, né? Então, recapitulando, 15, líder isolado com 6. Ituano, Portuguesa Santista, Capivariana e Primavera com 4. Grêmio Prudente, São José, Ferroviária, Oeste Linense com 3, Rio Claro 11º com 2, aí a turma com 1, que corre risco, Juventus, Santo André, São Bento e Votuporanguense, e que está preocupando é o Taubaté com 0, certo? Bom,
A rodada já vem quarta-feira aí. Rapaz, o campeonato a gente vai ter vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo. Bom, quarta-feira, toda a rodada vai desenrolar. Quarta-feira, tá? Então vamos lá. 15 horas à tarde. 15 horas. Peraí, cadê o papelzinho aqui? Aqui, vamos lá. 15 horas. Juventus e Portuguesa Santista, na Javari. Olha que jogão quarta-feira. 15 horas, Juventus e Portuguesa Santista. 15 horas também, Santo André e Taubaté, jogo do desespero. O Santo André só fez 1 ponto, Taubaté perdeu as 2. 15 horas em Indaiatuba, Primavera e Linense. 15 horas em Rio Claro e São José. 19 horas em Capivari, Capivariano com o líder 15 Piracicaba, duelo de vizinhos ali. 19 horas em Araraquara, Ferroviária e Ituano. Olha que jogão, 2 times que já foram e frequentaram, né, a primeira divisão. A Ferroviária subiu para B e o Ituano caiu da B para C. 19h30 em Votuporanga, Votuporanguense Oeste. E 19h30 em Presidente Prudente, Grêmio Prudente e São Bento. Então esses são os jogos de quarta-feira. E claro, na quinta-feira eu venho falando dessa terceira rodada, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.